Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, o capítulo de número 12. Esse texto que vamos estudar nessa manhã com os irmãos, ele fala acerca dos dons espirituais. A matéria sobre o Espírito Santo é uma matéria muito vasta. E certamente um trimestre de estudo não é suficiente para que nós possamos esgotar todo o assunto, né? Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que ainda quando gentios ereis induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus Cristo é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Espírito quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a realização de milagres, a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Uma outra tradução diz, distribuindo particularmente a cada um conforme ele quer. Antes de falar sobre os dons, precisamos falar sobre quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus, que vive no coração de todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Então, o Deus Espírito de amor, está presente no coração dos crentes. Ele está dirigindo a igreja. Como nós cantamos hoje aqui, o Espírito do Senhor é Deus conosco. Então é Deus caminhando na nossa experiência de vida. O que são os dons espirituais? A palavra no original, carisma ou carismática. Às vezes você ouve alguém dizer, fulano é carismático. Essa afirmação é uma afirmação inadequada, a menos que nós estejamos falando isso acerca de alguém que tenha dom do Espírito Santo de Deus. Às vezes vemos uma pessoa muito simpática, uma pessoa que atrai pessoas, né? Uma pessoa que tem facilidade de relacionamento, nós dizemos, olha, essa pessoa é carismática. Essa palavra ela é usada muitas vezes sem que a pessoa saiba o que quer dizer uma pessoa carismática. Carisma é um dom do Espírito Santo de Deus. Os dons espirituais são capacitações especiais que o Espírito concede aos crentes para a edificação da igreja. Deus, Espírito Santo, quando uma pessoa movida pelo Espírito de Deus, ela
entende com a sua mente, e ela crê com o seu coração que Jesus é o Senhor, exatamente naquele momento, quando ela é trazida à luz da realidade espiritual, o Espírito de Deus concede a esta pessoa dom espiritual para que ela esteja em condições de realizar a obra que Deus nos chamou para realizar. Partindo desse princípio que é bíblico, a conclusão que chegamos é que os dons espirituais, eles são nos dados pelo Espírito Santo. Diz a Bíblia que o Espírito Santo distribui os dons particularmente a cada um, conforme ele quer. Então não adianta, por exemplo, você pedir a Deus: Senhor, eu quero o dom de ser um pregador, um pastor. Não, Deus não vai dar esse dom a você só porque você pediu. Não adianta você dizer: Deus, eu quero ter o dom de ensinar a Bíblia, eu quero ser um professor de Bíblia. Eu acho tão bonito, né? Uma pessoa ensinando a Bíblia, eu quero também fazer isso. Não adianta que você não vai fazer se Deus não der isso a você. Não adianta também você procurar outros tantos dons se Deus não der a você. Uma outra palavra também, a título ainda de introdução, é que os dons espirituais, eles não se sobrepõem uns aos outros, um ao outro. Não existe um dom melhor nem maior do que o outro. Os dons são dados por Deus, distribuídos conforme Ele quer. Esse texto que nós temos diante de nós, da carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, ele foi concebido por Deus para corrigir uma imaturidade espiritual no seio da igreja. Quando havia uma disputa, mas uma disputa que chegava ao ponto deles não somente discutirem, mas de praticamente se agredirem, porque alguns achavam que o dom que possuía era melhor, mais importante do que o dom do outro. Às vezes isso acontece, ainda hoje, porque a igreja é feita de homens, e coração humano, se não estiver debaixo da graça de Deus, é um coração endurecido. E às vezes, quando isso acontece, a pessoa recebe um dom e acha que é melhor do que o outro. Acha que a igreja gira em função do dom que de Deus e ela recebeu. Isso é uma imaturidade espiritual. Veja bem, você que prega não é melhor do que quem está na recepção. Você que canta não é melhor do que quem está no som. Somos o povo de Deus. E que o que Deus dá a cada membro da igreja, Deus distribui particularmente a cada um conforme Ele quer. Eu fico olhando a igreja como um todo e fico impressionado, né? Há tanto trabalho na igreja, há tanta gente trabalhando na igreja, e alguns trabalhos que eu vejo os irmãos fazendo, e eu realmente louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão fazendo esse trabalho, que receberam como dom de Deus. Há algum tempo atrás, já faz muito tempo, alguém teve uma ideia e eu apoiei, eu espero que essa ideia não volte mais, né? De mexer com os professores, mandando cada um para uma classe diferente. Me mandaram para a classe de crianças. Eu não quero mais voltar para lá, gosto muito de criança. Mas não é fácil. Deus deu dom a cada um. O seu dom não é mais importante do que o meu não é mais importante do que o seu. Isso tem que ficar muito claro, para que a igreja ande em harmonia, para que nós possamos ver
que é o Espírito de Deus com a sua graça, né? Com a sua misericórdia, com aquilo que Paulo fala, a sua graça multiforme, ele alcança os seus filhos para fazer esta obra. Vamos então ao fato dos dons espirituais. Já disse o que são dons espirituais. São capacitações que Deus dá aos crentes. Aí você pergunta, mas pastor Joel, será que uma pessoa que não tem uma experiência com Jesus, ela tem dom espiritual? Não. Ué, pastor, como é que você disse que não? Não, Jesus falou que não. Jesus disse que o Espírito de verdade, escrevendo em João, os capítulos 14 e 17, que ele dá aos crentes. É o Espírito que quem não tem uma experiência com ele, quem não nasce de novo, não pode ter. Então, dons espirituais são dons do Espírito Santo para o crente. Há, pelo menos na Bíblia, 5 passagens que falam sobre o fato de que todo crente é enriquecido com dom espiritual. As passagens nós não vamos ler, elas estão citadas aí. E essas passagens elas trabalham algumas com dons diferentes das outras. Alguém tenta fazer uma classificação de dons do ponto de vista numérico, dizendo, olha, os dons espirituais são somente 14, são somente 12, são somente 21. Não. Dons espirituais são capacitações dadas pelo Espírito de Deus à igreja, de acordo com a necessidade da obra de Deus. Então é muito claro nós compreendermos que, por exemplo, dons espirituais que existiram no início da história da igreja, talvez hoje não sejam mais necessários. Dons espirituais que naqueles tempos, quando a igreja iniciou a sua trajetória, eram talvez desnecessários, são necessários hoje na vida da igreja. Porque Deus, lembre-se disso, o Espírito Santo é Deus. E Deus conhece cada realidade. Deus conhece o tempo, porque Ele é o Senhor do tempo. Deus conhece a história, porque Ele é o Senhor e o centro da história. Deus conhece as civilizações, Deus conhece todo o avanço. Então, Deus, no tempo dEle, no tempo em que a igreja está inserida, Ele concede dons espirituais para a igreja, de acordo conforme Ele quer. Então, meu irmão, preste atenção. Você não pode restringir os dons espirituais do ponto de vista numérico, dizendo que os dons espirituais são somente esses que estão aqui. Não. Os dons espirituais, eles são dons de Deus que são dados para a igreja. E Deus conhece a realidade da igreja. Deus move corações. Deus capacita pessoas para fazer coisas que, quando nós vemos elas acontecer, nós não temos nenhuma dúvida em afirmar, é o Senhor que está aí. Não é o homem, é o Senhor. É Deus que está agindo através desse fato que está acontecendo. Então, o fato dos dons espirituais está claro na Bíblia. Deus capacita. A pior coisa que pode acontecer na vida de um crente é ele tentar fazer alguma coisa que Deus não o chamou para fazer. Ou também ele deixar de fazer alguma coisa que Deus o chamou para fazer. Quantas vezes nós vemos pessoas que elas estão no lugar errado na igreja. E elas insistem muitas vezes, porque de alguma forma esse lugar, né, dá uma certa projeção, mas elas se esquecem que para fazer a obra de Deus, nós precisamos ter a visão de que Deus tem que escolher e capacitar a pessoa para fazer aquilo, ou senão, não será bênção. Tudo que você fizer, lembre-se disso, com a unção de Deus, será bênção para você e para as pessoas que cercam a você. Qual é o objetivo de Deus quando dá dons espirituais? Meu irmão, você quando foi salvo,
nós poderíamos ir direto para o céu, mas Deus não fez isso. Deus nos deixou aqui na terra, e Ele nos deixou porque Ele tem objetivos claros nisso, em relação à igreja. Deus tem objetivos claros. A Bíblia diz que o mesmo Espírito, Ele distribui dons espirituais a cada um. Então, os dons espirituais, eles têm dois objetivos básicos. O primeiro deles é a edificação da igreja. Então, se você tem um dom espiritual e esse dom não edifica a igreja, esse dom não é espiritual. Se você diz que tem um dom espiritual e esse dom faz de você uma pessoa vaidosa, você não tem um dom espiritual. Se você tem um dom espiritual e você acha que você é especial, ou seja, você é uma estrela na igreja, você tem um dom, não é espiritual. Na igreja de Deus, o único que é o Senhor, o único que é, na verdade, a estrela da manhã, sabe quem é? Jesus. Eu costumo dizer, e creio mesmo nisso, que não há ninguém, por melhor que seja, indispensável na causa de Deus, só Jesus. E o Espírito Santo de Deus, ele vai capacitando o crente para ele entender que o dom espiritual é para edificação da igreja. Por isso, quando Paulo, nessa mesma carta, no capítulo 14, quando ele trata a questão de um dom que estava criando confusão na igreja, o dom de línguas, ele disse, olha, não existe nada, nenhum dom para a edificação pessoal em detrimento dos outros. Se você diz que tem um dom e você é edificado, e ninguém é edificado, esse dom não é do Espírito de Deus. O objetivo dos dons espirituais são basicamente dois. Primeiro é a edificação da igreja. O que eu faço edifica a igreja? Pastor, eu não sou professor de EBD, pastor, eu não sou diretor da escola, pastor, eu não sou pregador, pastor, eu não sou cantor, eu não toco. Você tem um dom espiritual, esse dom edifica a igreja. Por exemplo, você participa, vamos imaginar, talvez você não participe, né? Participa de um pequeno grupo. Deus levou você para ali. Você está edificando o seu grupo? A sua postura, a maneira como você fala, como você age, como você ajuda, você está edificando o seu grupo? Se você não está, meu irmão, pare e comece a pensar. Os dons espirituais, eles são dados por Deus para a edificação da igreja. Mas existe um outro objetivo dos dons. Está aí, qual é? Qual é o outro objetivo? Qual é, irmãos? Está aí não? Evangelização. Evangelização. E evangelização, meu irmão, é algo que se faz muito mais com o seu estilo de vida do que com aquilo que você fala. Todo crente que está no exercício pleno dos dons espirituais, ele evangeliza as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para a vida do crente e vão dizer o seguinte: essa pessoa é diferente. Precisa ela dizer. Essa pessoa tem alguma coisa que eu também quero ter. Essa pessoa desfruta de uma paz que eu também preciso encontrar. Essa pessoa tem uma atitude para com a vida, para as questões da vida que eu também quero ter. Isso é obra do Espírito de Deus. Não se entende alguém que está em pleno exercício dos dons que o Espírito lhe concede e nunca consegue levar ninguém a Cristo. Os dons espirituais, presta atenção, eles edificam a igreja e eles nos fazem evangelistas. Não precisa ser um Billy Graham,
Não é isso que eu estou dizendo. Mas o seu estilo de vida, a maneira como o Espírito Santo está agindo em você. Olha, preste atenção. Eu fui pastor, os irmãos sabem, antes de vir para aqui, na igreja lá do Rio, a Igreja da Penha. A Igreja da Penha fica talvez o terceiro ou quarto bairro mais populoso do Rio de Janeiro. Naquele bairro tem umas 5 igrejas batistas. Eu era pastor na primeira igreja batista da Penha. Lá tem muitas indústrias, muito comércio, muita residência. Lá tem muitos morros, né? Lá é a maior parte do complexo do Alemão. E eu tinha membro da igreja que morava em todos esses lugares. E às vezes eu tinha que visitar alguém. E quem nunca entrou no morro do Rio de Janeiro, não sabe como é que é, né? Você tem que conhecer bem para você não se perder ali. E eu às vezes pedia informação. Você conhece fulano? E alguém logo dizia, o crente. Que coisa boa. Mas eu confesso aos irmãos que eu já fui visitar gente que eu perguntava e dizia, olha, eu sou pastor, estou procurando. E tinha gente que não valia a pena dizer que era crente. O Espírito de Deus, meus irmãos, ele leva o crente a ter uma vida que edifique pessoas e que evangelize. Os dons espirituais, ele capacita a pessoa para isso. As pessoas vão olhar para o nosso estilo de vida e vão dizer, realmente o Senhor vive com ele. Não é pelo que ele fala, não. Porque muitas vezes há uma incoerência entre o discurso e a prática. Não é verdade? Quando você está sendo usado pelo Espírito de Deus, os dons espirituais vão proceder essa condição de edificar as pessoas, a igreja, né? E de evangelizar. Agora vamos à questão da distribuição dos dons. Você pode dizer assim, pastor, eu sou crente, mas eu não tenho dom nenhum. Para aí, irmão. Espera aí um pouquinho. Não existe um crente que não tenha nenhum dom espiritual. Todo crente tem dom espiritual. Lembra que eu falei no início? Quando você se converte, o Espírito Santo capacita você para você fazer alguma coisa na igreja de Deus. Não existe o dom de ficar parado sem fazer nada. Isso não existe na igreja. Não é? Negócio de, eu recebi um dom de ficar na maré mansa. Cruzar os braços. Você pode procurar na Bíblia. Nunca vi na Bíblia assim, a uns deu o dom de ficar de braço cruzado. Não tem isso na Bíblia. Deus dá dons a cada um. Para você fazer. Não precisa de cruzar o braço não, irmão. Você está de braço cruzado, eu sei que está frio, não tem problema não. Deus deu dom a cada um para que você seja uma bênção na obra de Deus, irmão. Então, todo crente, é o Espírito quem distribui esses dons, e todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Alguma coisa que é necessária ser feita na igreja que só você fará. Deus deu a você isso. Então, se você olha alguma coisa que é necessária na igreja, e você fica pensando, mas ninguém faz isso, será que não é você a pessoa para fazer? Já pensou nisso? Eu sei que isso não acontece aqui na Igreja da Glória, mas às vezes tem irmão que ele olha uma coisa, uma necessidade da igreja, e ele começa a criticar. Será que Deus não está querendo que você faça? Será que Deus não capacitou você para fazer? Então, o Espírito Santo, ele distribui os dons para as pessoas, para os crentes, e cada crente tem pelo menos um dom. Se você disser assim, pastor Joel, eu não sei qual é o meu dom espiritual. Você está sendo sincero.
E a minha função como pastor é ajudar você a descobrir, a entender qual é seu dom espiritual. Então, hoje eu estou me disponibilizando para você. Se você é crente e você diz assim, eu não sei qual é meu dom, pastor. Não sei mesmo. Você pode me procurar. E nós vamos trabalhar com a Bíblia. Não é o que eu penso, não. Com a Bíblia. Para que Deus mostre para você, através da palavra dele, ele mostra mesmo, né? Qual é o dom que Deus tem para você, para a sua vida. Essa distribuição dos dons, todo crente tem. Agora, uma outra verdade é que nenhum crente tem todos os dons. Por que é que nenhum crente tem todos os dons? Alguém pode me responder? Professores da EBD não vale, porque já estava domingo passado na classe, né? Por que é que não existe um crente que tenha todos os dons espirituais? Alguém sabe por quê? Os dons espirituais, eles são dados para quê? Para a edificação da igreja. Então eu preciso do seu dom e você precisa do meu dom. Se um crente só tiver todos os dons espirituais, ele sozinho é uma igreja, ele não precisa de ninguém. É verdade? Então é por isso que nós precisamos uns dos outros. Não existe ninguém mais importante do que o outro. Deus capacita pessoas com dons. Existem irmãos que têm um, tem dois, tem três. Isso daí, a quantidade é o Espírito que vai dizer. Agora, não há nenhum crente que tenha todos os dons espirituais. Havia uma confusão na igreja em Corinto, porque alguns achavam o seguinte: eu sou do grupo de Paulo, eu sou do grupo de Apolo, diziam outros, eu sou do grupo de Cefas, ainda outros diziam. E Paulo pergunta: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Senão ministros de Deus, instrumentos de Deus. Um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. A ignorância e a imaturidade espiritual fazia com que alguns membros daquela igreja achassem o seguinte: olha, eu sou desse lado, não me envolvo com mais nada. Isso é imaturidade. Maturidade. Né? Eu sou aluno da Escola Bíblica Dominical, não quero fazer mais nada. Que negócio é esse, irmão? Não, eu sou músico. Meu negócio é música, não quero me envolver com mais nada na igreja. Que negócio é esse, irmão? Onde é que tem isso na Bíblia? O envolvimento do crente que está sob a orientação do Espírito Santo é com a igreja. Toda. Toda. Se não é de Deus. Precisamos pensar sobre isso. Essa história de pessoas acharem que, porque fazem isso, aquilo outro, são melhores do que os outros, isso é infantilidade. E Paulo usa a infantilidade, mas mais à frente ele usa a carnalidade. Então, nenhum crente tem todos os dons. Vamos ler esse texto aí? Porventura são todos o quê? São todos mestres? Então, Paulo disse, não é assim que acontece na igreja. Não é assim que acontece na igreja. Cada um que recebe um dom, desenvolve esse dom conforme o Espírito quer. E para concluir, né, não que acabe o assunto, mas para concluir nessa manhã, o Espírito Santo distribui os seus dons.
É o Espírito quem distribui. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um conforme Ele quer. E volto ao início. Irmão, o dom espiritual não é dado a você conforme você quer. É conforme o Espírito quer. Pense sempre assim. Se o Espírito de Deus não der o dom a você, não faça. Procure receber de Deus a direção de qual é o dom espiritual que Ele deu para você. E desenvolva esse dom para a glória de Deus. Não fique sem fazer alguma coisa que Deus chamou você para fazer. E não faça algo que Deus não chamou e não capacitou você para fazer. Nada do que nós fazemos na obra de Deus, nós podemos dizer que é nosso. Tudo que fizermos, ou será de Deus, ou não será para a edificação da igreja. Lembre-se disso. Isso nos faz entender que todo o pensamento que nos leva à vaidade não é de Deus. Porque os dons espirituais, eles são dados pela graça de Deus. Quero terminar a minha palavra sobre dons espirituais. Eu tenho sido pregador durante praticamente toda a minha vida, né? E quando eu ainda estava estudando no seminário, em 1974, nós tivemos lá no seminário, no Rio de Janeiro, uma conferência só para seminaristas e professores do seminário. E ele não veio só para essa conferência, é claro. Ele veio para falar no Maracanã. Foi o pastor Billy Graham. Ele estava ensinando para os seminaristas, dando uma aula de homilética. Homilética, estudantes de teologia sabem, é a prática da pregação. Mas ele contou uma história sobre a vida dele que me impressionou muito. Nunca esqueci aquela história. Ele disse que quando ele era seminarista, ele, como todo seminarista, tem que aprender a pregar no seminário, não é, Danilo? Então ele tinha aquela aula de pregação, e quando ele pregou, lá no seminário onde ele estudou, a sua nota foi baixa. E houve muita crítica dos colegas, né? O seminarista geralmente é muito crítico. E ele terminou o curso e foi ordenado pastor, foi pastorear uma igreja, e depois de um ano de pastorado, a liderança da igreja o chamou e disse: pastor, nós gostaríamos que o senhor repensasse a sua função como pastor, porque nós não estamos satisfeitos com o seu tipo de pregação. E ele entrou numa crise muito grande. Ele ficou mais um pouco de tempo e ele teve que deixar a igreja, porque a pregação dele era muito fraca. E ele era filho de fazendeiro, homem do interior, e ele disse que ele entrou numa crise grande e ele começou a dizer: Deus, o Senhor me chamou para ser um pregador, e hoje as pessoas não querem me ouvir. Eu não consigo pregar. Mas ele disse que naquele momento, naquela crise, Deus falou no coração dele. Ele pensava que quem pregava era ele. Ele era uma pessoa inteligente. E ele começou a achar que era ele quem pregava. Depois de pregar um ano, a igreja não queria mais ficar com ele. Começou com muita euforia, depois foi diminuindo, acabou. E ele então se quebrantou diante de Deus. E disse: Senhor, usa a minha vida. Que não seja eu, o Senhor. E o resto da história os irmãos sabem, né? Se tornou um dos maiores evangelistas que o mundo conheceu.
Ele sempre dizia, ele disse para nós, naquela manhã de 1974, olha, vocês nunca pensem que o dom é de vocês. Nunca pensem isso. Se não for de Deus, você pode até mexer com as emoções das pessoas, mas só Deus, através do seu Espírito, mexe com o coração das pessoas e com a alma, e liberta as pessoas pelo poder do Espírito Santo.